prometido, estamos aqui com a nossa querida psicóloga Edilene Nasser de Rossi. Ela que também, além de psicóloga clínica, também é psicopedagoga e professora universitária. Ela vai nos dar umas dicas hoje sobre como agir com os nossos filhos nessa data tão esperada que é o Natal. Tudo bem, Edilene? Tudo bem. Tudo bem. Edilene, primeiro, eu quero agradecer por você estar aqui, né? Agradecer a sua presença, que é muito ilustre no nosso programa, de muita serventia. Eu queria que você desse uma introdução para a gente. Primeiro, começando, qual é a origem do Natal? O que é o Natal, na verdade? Bom, primeiro eu quero agradecer nessa oportunidade de estar falando, né, sobre uma data tão especial e como isso mexe dentro das nossas famílias, da nossa situação social e familiar, como isso reflete, né? Então, eu acho que uma oportunidade que esse programa, né, Pais e Filhos, vem abrir de uma forma bem oportuna. E eu quero falar, primeiro por uma curiosidade, né, como que nasceu esse dia tão especial, que faz tanta diferença na nossa vida, na nossa família, e como nasceu, como começou tudo isso, né? E daí a gente começa pela situação de que 25 de dezembro não é bem o dia que Jesus nasceu, né? Então a gente comemora o nascimento de Jesus, isso é um dia muito maravilhoso, né, para os cristãos, é uma festa cristã, mas não se sabe exatamente o dia que Jesus nasceu, o mês que Jesus nasceu, mas se sabe que mais ou menos uns 400 anos depois de Cristo foi feita uma primeira comemoração do nascimento de Jesus, né? E essa comemoração, ela é uma comemoração cristã ou é pagã? Essa é uma comemoração totalmente cristã. Afinal de contas, é o nascimento do Cristo, né? E se é o nascimento do Cristo, eles vieram a estar fazendo essa comemoração do nascimento de Cristo porque neste dia, 25 de dezembro, eles comemoravam, não sei se ainda comemoram, né, um outro Deus, né? E um Deus de luz, que eles faziam assim, e eles acabavam comemoraram para colocar mesmo Cristo como Deus de luz mesmo, que veio à Terra, né, para salvar. E o que essa data está representando hoje, no nosso meio contemporâneo, né, na nossa sociedade atual? Bom, o Natal, ele tem refletido muito na nossa vida social, nossa vida psicológica, nossa vida com o nosso filho, né, nosso marido, enfim, ela reflete muito. O Natal é tão antigo, né, mas ele vem se desenvolvendo. Acredito que a proposta inicial, né, quando aconteceu lá 400 anos depois de Cristo, né, a proposta inicial era realmente enfatizar, né, exaltar aquele acontecimento que foi a vinda de Cristo, né? Mas isso foi se perdendo pelo caminho, foi se né, diversificando, criando outros símbolos, veio a árvore de Natal, veio o Papai Noel, vieram os presentes, né? E várias coisas que vieram a incrementar esta data e que tiram o foco e muito do valor principal que é Jesus, né? E isso vem, né? Hoje o que a gente tem visto é um consumismo total e a gente focando em presentes, em festas, em muita comida, em muita bebida, né? E às vezes essas festas nem acabam tão bem assim, tão felizes assim, né? Às vezes o nosso Natal, né, não é tão feliz assim porque a gente direciona, acaba caindo para uma outra situação. Era exatamente isso que eu ia te perguntar. Eu, como mãe, eu queria que você desse uma dica, na verdade. Como que a gente vai conseguir lidar com os nossos filhos nessa sociedade tão consumista, né? Como você mesmo colocou. A televisão e internet, hoje tudo joga a gente para estar comprando, para estar adquirindo, para estar... E a gente acaba tirando foco, né? Bem o que você falou. Como eu consigo lidar com essa situação? Porque, na verdade, eu tenho medo de... Eu dou demais ou eu tiro demais? Ah, meu coleguinha tem, eu não tenho. E o Natal, ele propõe isso para a gente, né? Ele propõe esse consumismo. Como que eu... O que eu faço, doutora? Calma. Eu acho que nós como pais devemos ter essa preocupação mesmo, né? E muito, porque nós refletimos, nós somos espelhos para os filhos, né? E como nós vemos o Natal e como nós reagimos ao Natal, eles vão reagir também. E se nós somos pais que consomem e compram tudo e
gasta todo o 13º no nosso Natal, no nosso dezembro, né? Isso eles estão aprendendo, olhando para a gente, estão aprendendo. Mais do que a gente falar Feliz Natal, mais do que a gente abraçar um amigo, eles estão aprendendo como a gente reage a tudo isso. E é assim que eles vão ser na vida dele toda, né? A gente está tatuando isso na vida deles, no coração deles. Então, é muito importante que a gente tenha nossa crítica a respeito disso e passe isso para as crianças, né? Até a respeito do Papai Noel, né? O Papai Noel, o que exatamente representa o Papai Noel, o que vem isso? Tem muitas crianças que acreditam, né, no Papai Noel realmente como presenteador, e eu já atendi até em consultório crianças que estão traumatizadas porque ficaram sabendo que o Papai Noel não era, né, exatamente aquilo que os pais passaram. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não mentir para o nosso filho. Papai Noel está aí, em toda esquina tem Papai Noel, né? Então a gente não está mentindo de falar existe Papai Noel, mas exatamente o que esse Papai Noel representa e o que ele faz, né, pelas famílias ou pelas crianças. A gente tem que ter cautela de não inventar história demais para eles não fantasiarem demais, para depois, quando eles caírem na realidade, não ser tão assim, vai cair contra a gente mesmo. Mamãe, mas você falou, né, mamãe, Papai Noel, né? Então, Papai Noel é uma figura bem simpática, muito boa, né? Nasceu aí também, era um bispo que dava saquinhos de dinheiro, passava e deixava os saquinhos de moedas, né, nas casas. Então, ele era uma pessoa muito boa e depois veio aumentando e hoje tem toda essa roupagem vermelha, tudo, mas representa uma coisa boa, mas que a gente ter cuidado para a gente não aumentar mais ainda, porque está muito progressivo, né, o foco aí. Está progressivo e a gente acaba perdendo o foco inicial, que, na verdade, é a celebração do aniversário do nosso Salvador, né, de Jesus Cristo. Ele que morreu por nós, ele que está vivo. Se a gente conseguir tirar esse foco, né, ter essa sensibilidade, tirar esse foco de todos esses símbolos natalinos que foi colocado pelo homem, né, então a gente consegue então tirar a essência do Natal. A essência do Natal, que é a fraternidade, do reconhecimento, do abraço, do falar eu amo você, né? De estar mais perto da família. Existem muitas pessoas que no Natal, que o Natal não representa só a alegria, né? Que muita gente que fica triste no Natal, muita gente, muita. É incrível, mas é época que nos nossos consultórios aumenta muito a procura de consultas, de tratamento, porque as pessoas deprimem na época do Natal. E é justamente por conta desse consumismo, é como eu colocaria nessa era facebookiana, onde tudo é lindo, tudo é bonito, todo mundo é feliz, e aí um enxerga a felicidade do outro e não é bem assim, é por isso? Será que não é no momento do Natal que a gente deve, então, estar suprindo essa necessidade de desenvolver essa sensibilidade da gente de reconhecer, sem eu ter que colocar meu rostinho, minha família né, nas imagens de um Face, né, de algo assim? Será que não é melhor a gente fazer isso, ter o reconhecimento, demonstrar carinho, demonstrar amor por essas pessoas, sem eu ter que chegar nesse ponto de ter que expor minha vida assim para ser reconhecida, né? Então, é tudo algo que o Natal traz para a gente e acontece muita coisa assim de chegar no Natal e a pessoa refletir como é que foi o ano, né? Como é que foi a minha família. É uma festa muito de família, muito familiar e muita gente está sozinho, né? Às vezes é o ano que eu me separei do meu marido, às vezes é o ano que eu estou longe dos meus filhos, é o ano que eu perdi minha família, né? Ou que eu estou distante simplesmente, né? Ou que eu percebo que eles lembram de todo mundo por aí e menos de mim. Então é um ano que é um momento da vida que as pessoas refletem e entristecem quando eles veem que eles não estão tendo sucesso na vida familiar, né? Na vida pessoal. Então o Natal é um tempo de reflexão. E faz sofrer muito quando a gente faz uma análise e vê que aquilo não está tão bem assim. É um momento de analisar, refletir e reavaliar se a gente não pode mudar o próximo ano, né? Então, Natal, doutor, é tempo de? Alegria, festa, equilíbrio, amor. Né? É tempo de tudo, de reflexão
E a gente precisa pensar, na verdade, o Natal é nascimento, né? É nascimento de Jesus, mas que a gente possa estar desenvolvendo, vendo pra gente, dentro da gente mesmo, o que precisa nascer dentro da gente. Quem é a pessoa, né? Quem é a pessoa que precisa nascer dentro da gente? Que família que a gente quer fazer nascer? Então é um momento da gente olhar para isso, despertar para isso. Quem que a gente precisa nascer? Quando a gente fala de nascimento, Stephanie, sugere que precisa ter uma concepção, uma gestação e um parto. Tudo isso dá dificuldades e dores, sofrimento, né? Você sabe bem. Sofrimento, mas é um sofrimento com alegria, né? A grávida, normalmente, ela está sofrendo de dor, mas está sorrindo, né? Está incomodada com aquela barriga, mas está sorrindo porque ela sabe que vai nascer. Ela está esperando o nascimento. Então, o nascimento é festa, é alegria, né? Então, que a gente possa esperar, fazer gestar, conceber isso na gente, a alegria, ao viver feliz, né? Conseguir conceber uma vida melhor, para que o meu ano seguinte, uma família, possa ser mais feliz. E para nascer, a gente precisa plantar, a gente precisa semear sementes boas, para que elas nasçam no futuro, né? Que esse Natal futuro possa ser melhor, possa ser bom. Né? Semear dentro do coraçãozinho dos nossos filhos não é só comprar o último videogame, o último celular, não é dar uma boa mesada. Isso não é semear no coração. Isso não tem valor eterno. Nós temos que ter valores eternos, semear valores eternos. Isso aqui a gente não leva a nada, né? E o que o seu filho leva é aquilo que você coloca no coração dele. Fica para sempre aquela palavra, aquele bom dia que você dá de manhã, aquele abraço, aquela força que você dá quando ele erra na escola, quando o boletim não está tão bom assim, né? Quando ele briga, quando ele chora, quando a gente tem uma palavra de apoio e não de humilhação para essa criança. Então, que a gente possa fazer brotar, semear no nosso filho para fazer nascer, para fazer o Natal na nossa família, precisamos semear. Fazer nascer. E daí nós teremos, assim, com certeza, bons natais, né? Bons natais aí. E é o que eu desejo. Que as famílias, né, brasileiras, de Marília aqui, pelo menos, né? Que nós tenhamos um próximo Natal, um bom Natal, consciente de que a gente plantou, semeou coisas eternas, né? Sementes eternas para ter ótimos natais. Amém. E é o que eu te desejo também, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Eu creio que antes do Ano Novo você vai estar aqui com a gente de novo. E para o pessoal aí de casa também, vamos ver o que nós estamos semeando, né, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos familiares. N assuntos também, desde discórdia até outras coisas, né? Vamos procurar semear, é tempo de semear coisas boas para colhermos ótimos frutos. Esse foi o nosso Quem Ama Cuida de hoje, com a nossa querida psicóloga Edilene Nassar. E semana que vem estaremos de volta com ela novamente, se Deus permitir, né, doutora? Até lá!